Então estamos aqui novamente, né, para falar sobre aprovação. Né? Então nós estamos aqui com o Eduardo, que foi aprovado na medicina da URGS, estando ainda no colégio. Né? Então a gente sempre faz, né, essa pequena entrevista para saber o que ele fez. Tá? O objetivo é ajudar os alunos futuros, né? De repente ele tem umas dicas boas para dar. Tá? Bom, então a primeira pergunta que eu vou fazer para o Eduardo é assim: Eduardo, tu esperavas passar de primeira numa medicina da URGS, estando ainda no colégio? Sim ou não? É uma ideia muito louca de se pensar ainda no terceirão, né? Mas eu diria que a resposta para essa pergunta mudou ao longo do ano. No início a gente vem muito com aquela adrenalina de aproveitar o cursinho, aulas mais dinâmicas, e daí tu te sente empolgado, acha que vai dar certo. Mas pelo meio do ano tu entra num buraco, assim. As crises? As crises do meio do ano. Que tu vê todo mundo ao teu redor, né? Com 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, e tu te sente meio deslocado, pensando que daqui a pouco não é assim que funciona, tu não conseguiria passar direto do colégio. E no meio do ano eu cheguei a fazer o vestibular de Santa Maria e eu não atingi o corte, né? Eu fiquei um pouco decepcionado porque estava quase ali a prova da URGS e me deu uma desestimulada. Mas chegando perto das últimas provas, eu fiquei bem focado. Acho que depois que virou a metade do ano, os professores entraram com material novo, aulas, revisão. Eu acho que daí mudou o mindset. E depois eu fui aprovado na PUC, isso também deu uma baita segurança para eu ir para a URGS. E foi assim que... Então foram altos e baixos, né? Sim. O Eduardo era da famosa turma de quintas 14, né? Essa turma aí, né? foi boa. Então é assim, altos e baixos, né? Uma hora vai, outra hora dá aquela crisezinha, depois melhora, né? Tá. A outra pergunta é assim: a gente quer saber como é que era o teu dia, tá? Tu acordava, que horas, ia pro colégio, como é que era o teu dia assim de segunda a sexta, pra gente saber, né? Qual é o que tu fez, tá? Então vamos ver como é que era. Segunda-feira, tu acordava? Todo dia, 6 da manhã, porque o colégio começava às 7h30, mas tinha que chegar às 7. Para dar tempo, 6 da manhã eu acordava. E eu gostava de sempre estar bem atento na aula do colégio para aproveitar o que os professores lá também tinham a oferecer. E aí acabava 10 para 1 o colégio, a gente vinha correndo para cá, para perto do Mótula, ou até no Mótula para almoçar, e a aula até às 6 da tarde. Exceto sexta, que era o dia do descanso, que a gente só tinha um horário. Daí depois a gente conseguia descansar na sexta para no final de semana, sábado e domingo inteiro, estudar. E tu estudava. E sábado tu acordava. Bom, e quando tu chegava em casa, tá? O que tu fazia? Tu chegava em casa que horas? 6h30, por aí, 7 horas? Chegava perto das 7. E aí? O trânsito aqui é ruim. Mas eu tentava estudar o que dava, porque às vezes eu estava muito cansado de dormir mal outra noite, ou de tentar forçar a estudar até de madrugada. Isso consumia comigo. Mas eu tentava estudar o que dava, uma matéria que ficou meio em dúvida na semana. Era o que eu tentava. Não tinha um cronograma muito certo para depois da aula, porque era muito difícil manter. E até que horas tu estudava, mais ou menos? Quando tu conseguia estudar? Até umas 10h30. 10h30 era o limite. 10h30. Pronto, aí tu ia te acomodar, etc. E no outro dia tudo de novo. Isso. Tá? Bom, aí chegou sábado. E aí? Sábado, acordar muito tarde me deixava muito devagar para estudar. Então eu gostava de acordar umas 10. E daí eu conseguia descansar para recarregar as energias. E eu estudava sábado inteiro e domingo inteiro. Não tinha conversa? Estudava todo sábado? Todo... Raramente tinha uma programação, assim. Mas era todo dia. E eu tentei montar uma grade de horários assim no início para me guiar. No final, a grade de horários só me dava um estímulo para começar, porque eu via que eu ia perder muito tempo se eu não começasse. Sim. Eu não seguia ela 100%, porque eu acho que tem que seguir teu fluxo de pensamento. Cada um tem a sua dinâmica que funciona, né? Não existe um esquema geral, assim. Então, aqueles horários de estudo, né? É muito discutível aquilo, né? Cada um tem que tentar achar a maneira que mais rende, né? Tá? Eu me lembro que tu sentava na primeira fila, na primeira classe, no meio um pouquinho assim, ó, na direita, assim. Eu lembro disso, né? E no colégio também? Também. Eu sempre gostava de estar perto do professor para ouvir bem e poder perguntar. E tu falou uma coisa interessante.
Muitos alunos dizem assim, o colégio não adianta, não serve, né? Mas tu tentava aproveitar o colégio. Alguma coisa ali Sim. Tu não ia simplesmente para fazer número ou presença, tu tentava aproveitar o colégio e tirar o que tivesse de bom ali, né? Sim, porque o colégio também tem professores bons. Claro. Muitos também dão aula em cursinho. Não é o mesmo ritmo aqui do módulo, mas tu consegue tirar muito deles também. Porque é um trabalho, um ritmo diferente do cursinho, que eu acho que complementa muito bem, ainda mais que a gente começa a ver no terceirão química orgânica, uma matemática analítica que a gente nunca viu antes. É interessante ter uma introdução bem devagarinho no colégio. Claro, muito bom. Bom, então assim, só para a gente encerrar, para a gente não se alongar muito, né? Assim, se tu tivesse que dar um conselho, assim, tá, para os alunos, né, que estão entrando agora, querem se preparar para uma medicina, tu terias assim um conselho para dizer, olha, faz isso ou não faz isso? Algum conselho? Eu daria 2 conselhos. Não. O primeiro seria que, às vezes, na correria da semana, principalmente para quem ainda está no colégio, aqueles exercícios que professores passam, as listas, e tu começa a receber lista extra até, dá uma ansiedade quando tu começa a ver que aquilo se acumula, tu não consegue revisar a matéria da semana. Calma. Cada um tem seu tempo para processar e não necessariamente tu precisa fazer tudo. Eu ficava muito me culpando por não fazer, porque ter que deixar algumas de fora. No primeiro semestre eu acho que eu quase não fiz nenhum exercício de português. Me senti muito mal. E foi consciência pesada. Mas daí no segundo eu corri atrás, tudo que eu deixei para trás eu corri. Eu acho que tem que dar um tempo certo para cada matéria conforme a dificuldade que tu está sentindo. Eu senti o peso do português no segundo, eu tive que correr atrás ali. Mas também tive que respirar e entender que não dá para fazer tudo, principalmente no colégio. E o outro conselho é que tem que aproveitar o ambiente que tu está inserido. Eu acho que a escolha do módulo foi fundamental para eu passar, porque não só os professores são muito bons tecnicamente, academicamente, mas eles nos prepararam muito bem para enfrentar a prova. Técnica de resolução, entender quando que a gente pula a questão ou não, quando que a questão é difícil ou não. Método sujo. E também o apoio psicológico, de entender que a prova não é um bicho de 7 cabeças. Tu sabe o conteúdo está dentro de ti. Mas com o nervosismo da prova, muito se perde. E o módulo me ensinou que não adianta ficar nervoso que não sabe uma questão. Pula e depois volta que vai voltar, que tu vai ter um flashback da aula. A prova é uma estratégia, né? A prova é uma arte, né? Não é só conhecimento, né? Tu tem que saber fazer aquela prova, não adianta só saber a matéria, né? Tem todo um jogo ali, né? São vários fatores. Inclusive o apoio dos professores no dia das provas, eu achei muito legal de poder encontrar na PUC, até na URGS eu consegui encontrar alguns. Que legal. E dar uma tranquilidade para ir e resolver as questões da prova bem tranquilo. Muito bem. Então, olha, tenho certeza que esse teu vídeo aqui vai ajudar muita gente e quem sabe alguns não irão passar só devido aos teus conselhos. Tá? Então a gente agradece muito, tá? Em nome dos futuros alunos e mais uma vez parabéns, hein? Tá? Aprovado, medicina na URGS de primeira junto com o colega. Tá bom? Valeu. Então é isso. Tá bom. Até.